Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no programa Entretanto, mais uma vez para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira rápida, clara e descontraída e objetiva. Dê o seu like, clique no canal, inscreva, ative a notificação, nós precisamos de você. E hoje vamos falar das milícias armadas indígenas, da Best Friday, da evasão escolar durante a pandemia. Vamos falar do semipresidencialismo e do incêndio da Boate Kiss. Daqui a pouco a gente volta. Eu não me ajoelho do politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Muito cacique para pouco índio é uma frase antiga, tirada da cultura popular, do breviário popular e também de músicas antigas. Nós estamos vendo isso agora na região do Xingu, onde milícias armadas indígenas estão provocando mortes ali de desafetos de aldeias rivais, de garimpeiros, de seringueiros e por aí vai, né? Enfim, dos vizinhos desses caciques que criam milícias armadas. Na verdade, o termo milícia não se aplica nesse caso, né? A milícia é um bando armado, criminoso, que visa fazer a justiça com as próprias mãos, justiçar outros elementos, vizinhos, mesmo pessoas do mal, acusadas de crime, mas enfim, os milicianos tomam para si a atividade estatal de segurança pública e de aplicação da justiça e o fazem através de métodos sanguinários, criminosos. Não é o caso aqui da justiça indígena, dos caciques milicianos. Na verdade, esses caras, esses indígenas, eles reprisam uma coisa que está no DNA do nosso nativo brasileiro. Historicamente, onde não acontece historicamente o cristianismo, perdura a barbárie, a selvageria e o instinto bélico guerreiro sem limites religiosos, morais e de costume, né? Quem duvidar disso, dá uma olhada no mapa mundi e vai verificar que onde hoje nós temos extremismos de guerras étnicas e religiosas é justamente em locais em que não preponderou ou não atingiu o cristianismo, onde não houve permeabilidade para que o cristianismo chegasse e pacificasse a sociedade. Não por outro motivo, os índios, os padres jesuítas, durante a colonização brasileira, tentaram catequizar índios para pacificá-los, né? Conseguiram em termos, tardiamente, para pôr fins políticos e econômicos. E os índios brasileiros necessitavam ser pacificados. E antes disso, os portugueses colonizadores se valeram da selvageria dos índios tupi, da nação indígena tupi, para dizimar, para massacrar ou para encurralar no sertão brasileiro aquelas outras tribos ou nações indígenas que eram ou litorâneas ou ribeirinhas. O colonizador europeu português chega ao Brasil, precisa colonizar, precisa tomar posse, precisa explorar economicamente, não tem meios, não tem homens, não tem armamento. Em 1500, a arma de pólvora mais portátil e mais destruidora era um arcabuz, que demorava minutos para ficar pronta para tiro. Os portugueses seriam massacrados aqui se não fosse o compadrio com os índios tupis, que eles logo forçaram através de trocas, através de escambo, enganando os índios tupis, falando diretamente, para poder colonizar aqui, e dando para os índios tupis estratégia, força e apoio guerreiro para que eles dizimassem ou encantoassem no sertão brasileiro aquelas tribos inimigas. A selvageria, que vem de selvagem, não civilizado, de silvícola, não tem nada de pejorativo nisso, pelo amor de Deus. A selvageria do índio é atávica e perdura até nossos dias, porque é onde não houve
o controle cristão, o controle civilizatório da nossa civilização ocidental, democrática, religiosa, com fortes raízes cristãs, católicas ou protestantes que sejam. Isso perdura até hoje, onde não entrou o cristianismo, a cultura religiosa católica perdura e persevera a barbárie. Portanto, o índio permanece matando gente, demonstra isso ao longo de sua história, dentro de suas reservas, matando seringueiros, garimpeiros, exploradores de mogno, outras tribos, sertanistas, enfim. Para quem quiser uma opção fácil para explicar isso tudo, isso é uma reação antropológica à colonização branca, ou à segregação dos índios em reservas. E essa é a explicação mais fácil, mais politicamente correta. A explicação mais exata, porém, é outra. Isso é apenas o índio sendo o índio. É só analisar historicamente, tá? É lamentável saber que, à luz das nossas leis, o índio, por ser silvícola, por ser não civilizado, ele não responde nem civil e nem criminalmente, tá? Ele não vai para a cadeia, não vai para o banco dos réus, o que é lamentável. Evasão escolar durante a pandemia, 171%. 171% de aumento da evasão escolar durante a pandemia. Eu não estou dizendo, quando eu digo evasão, eu não estou dizendo, eu não estou levando em conta o período em que o alunado ficou privado de aulas virtuais ou presenciais, ensino em sala de aula ou ensino à distância, tá? Esse período não havia aula disponível, então não se pode dizer de evasão escolar. Estou dizendo do momento em que, mesmo durante a pandemia, já se passou a disponibilizar ensino à distância, e depois ensino híbrido, e por fim ensino presencial. Ao longo de todo esse tempo, já vamos fazer quase 3 anos dessa porcaria, ao longo de todo este tempo, nós estivemos com a baixa frequência escolar. Alunos pouco frequentaram o ambiente virtual, o ambiente presencial acadêmico. Isso aí tem várias explicações, várias respostas. Os pais, na verdade, eu digo isso, também sou professor, os pais, eles valorizam às vezes pouco o estudo e demonstram pouco ardor em incentivar os filhos ao estudo. O pai acredita muito na geração espontânea. Ele quer que o menino cresça, estude, leia, vire gênio e ganhe dinheiro, mas sem incentivo algum dentro de casa. Quer que o menino estude, mas o menino não vê o pai lendo um livro, né? Quer que o menino vença na vida, mas o pai está ali, prostrado, vendo a banda passar. É por aí mais ou menos que acontece a falta de apoio, ou deixa de acontecer o apoio familiar ao empenho estudantil, empenho acadêmico, a frequência escolar da criança e do adolescente. Também é fato que uma outra falta de incentivo dos aos alunos é que eles não veem mais retorno financeiro sensível, né, substancial, daqueles que se formam. Você não vê o cara formando e ganhando a vida rápido, e melhorando de vida financeiramente, melhorando de vida economicamente. Você não vê isso. E por que você não vê isso? Você vê seu vizinho se formando e continuando na mesma pindaíba, o que você faz? Você desanima de estudar. Um outro fator bacana de ser analisado é o fato de que o nível do nosso ensino, dos nossos educadores, é baixíssimo, segundo os índices internacionais do PISA, que é um exame internacional que mede a capacitação dos estudantes no mundo inteiro, tá? Os níveis do Brasil são baixíssimos. E aí nota baixa de PISA aparentemente não influencia de uma forma direta
a frequência escolar. Mas quando esse índice é reflexo de uma educação de má qualidade, a gente logo pensa que aluno não é bobo, não é nada, está ali vendo aula ruim, assistindo aula ruim, vendo professor desqualificado, desmotivado, desvalorizado, o aluno foge da sala de aula mesmo, seja essa aula virtual, seja essa aula presencial. Há também a questão do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho oportunista, com ganho fácil, ganho rápido, né? Para o jovem de 16, 18 anos, faz com que ele saia de sala de aula para ingressar no mercado de trabalho. Ele dificilmente dobra aula, trabalho, porque o patrão dele vai exigir dele muito mais, os ganhos que ele terá poderão ser superlativos caso ele se dedique integralmente ao mercado de trabalho. Ele precisa ajudar em casa, principalmente em época de pandemia. Ele facilmente, por causa de um dinheirinho fácil, no começo da vida profissional dele, ele abandona os estudos, sim, ainda que possa voltar depois com 25, 30 anos. No começo, a nossa experiência nos leva a crer que ele abandona os estudos. E por que que na pandemia esse desmazelo com a frequência escolar ficou mais contundente? Por um motivo que eu já falei, né? Necessidade financeira. Muita gente pobre ficou paupérrima, quem estava na linha de pobreza permaneceu na linha de pobreza, e isso se enfatizou durante a pandemia. Muita gente teve que largar estudo para trabalhar, para ajudar em casa, para pagar uma conta de luz. Quanto essa luz faltou, né? Não tinha luz para assistir aula online. E principalmente o professor brasileiro não está acostumado a ministrar aulas online. Ele se mostra na frente das câmeras com a sua conduta como professor em sala de aula. Isso não funciona cinematograficamente, não funciona midiaticamente, torna a aula boring, como diz o inglês, enfadonha. Isso aí repele mais ainda os nossos estudantes, seja no meio virtual, seja no meio presencial. Acabou a Black Friday, não foi um sucesso tão retumbante assim como se esperava. Estão querendo modificar o nome para Best Friday por causa da conotação politicamente incorreta do Black, preto, né? Sexta-feira preta. Não tem nada a ver com isso, né? Tem até uma terminologia bem brasileira, amanhã é dia preto na folhinha, não tem nada a ver com raça isso. Esse pessoal do politicamente correto está exagerando demais, tá chato demais, podia fingir que vai no banheiro e sumir do mapa, porque só prejudica o ensino, prejudica as tradições e prejudica a linguagem, com essa mania irritante de politicamente correto. A Black Friday, gente, ela surgiu nos Estados Unidos para incentivar o consumo. E ela começa lá como um dia de compras com isenção de impostos. Nos Estados Unidos, quando você compra um item de consumo, vem discriminado da nota o preço dele e o preço do tributo, o preço do lucro da loja, etc. Você sabe direitinho o que pagou pelo produto e o que está pagando ao governo pelo produto. O que os lojistas americanos fizeram quando criaram a Black Friday? Vamos criar um dia em que nós vamos pagar o tributo, não vamos repassar esse tributo para o consumidor para demonstrar o quê? Primeiro, para incrementar nossas vendas, segundo, para demonstrar o quanto o imposto prejudica a livre circulação de mercadorias, a livre circulação do dinheiro, a aquisição de bens, né, e o funcionamento da economia. Como o Estado, às vezes, taxa ridiculamente alto alguns produtos que chegam a custar o dobro do que custariam se não fossem tributados. Essa foi a origem da Black Friday. Hoje ela se disseminou no mundo e ela é simplesmente uma maneira a mais de fazer marketing. Vale o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor não está no limbo jurídico, não vira carta branca, não deixa de valer durante a Black Friday, a preços praticados bem inferiores à normalidade de mercado, mas também a comerciantes espertalhões que dão uma aumentadinha no preço antes para depois baixá-lo na Black Friday e ponha propaganda enganosa nessa história toda.
a política de preços em diminuição, a política de oferta, a política de desconto do lojista durante ou fora da Black Friday tem que ser bem clara para o consumidor, né? A palavra desconto, ela atrai a atenção do comprador por impulso e ela costuma ser utilizada para enganar a este comprador. O preço está alto, mas ele ouviu falar que aquele preço é com desconto de 20%, ele corre e compra. O preço está alto, mas é Black Friday, por ser Black Friday, ele acha que está barato, vai e compra. Para todo esse pessoal aí, é visível a tática de logro, de dolos bônus que seja, ou seja, é tentar ludibriar o consumidor através de estratégias verbais ou não verbais de engodo, né? Não é crime não, mas está errado e pode ser remediado pelo Código de Defesa do Consumidor. Ainda que na Black Friday, que não é Best Friday, é Black Friday sim, como tradicionalmente conhecida. Portanto, cuidado, né, nesses feirões, nessas datas de desconto, para não serem enganados, beleza? Você ainda se lembra do incêndio da Boate Kiss? Fazem aí 5 ou 6 anos, finalmente alguns dos réus estão sendo julgados. E o pessoal pergunta, poxa, demora assim? Que demora é essa? Um processo tão emblemático, tão enternecedor, tão triste, demorar tanto tempo assim para ser julgado? Gente, à luz da justiça brasileira, não está demorando. Eu já disse isso aqui para vocês, um processo criminal normal, com o réu solto, que o réu está respondendo em liberdade, mesmo que possa perder essa liberdade ao final com o trânsito em julgado de sua condenação, mas enfim, até esse trânsito em julgado de sua condenação, o réu está respondendo em liberdade. E com o réu em liberdade, na normalidade brasileira, o mais comum é que o cidadão seja julgado após 7 a 10 anos da prática do crime. 2 detalhes. É normal, é tão normal que o escândalo do mensalão, Remember Supremo Joaquim Barbosa, foi ao Supremo, foi ao STF ser deslindado com condenação de Marcos Valério, Companhia Limitada, Zé Dirceu, Zé Genuíno, 7 anos depois. Os fatos teriam sido dados em 2007, os fatos foram levados à tribuna pelos advogados dos réus e julgados por uma turma de ministros sob a relatoria do Supremo Joaquim Barbosa em 2014. Isto um processo emblemático, hein? O outro tópico merecedor de atenção é o fato de que isso não é uma jabuticaba brasileira. Isso acontece em diversos países do mundo, com ênfase para a Europa Ocidental, principalmente Itália, Espanha, Portugal. Lá o tempo médio também é esse. Um processo de furto simples, furto do supermercado, por exemplo, na Espanha demora de 2 a 3 anos para ser julgado pelo juiz monocrático, pelo juiz de primeiro grau. O que explica essa morosidade toda? Uma pleiade, um rol, uma turma de recursos absolutamente desnecessários, um rito processual arcaico, retrógrado, rústico, tosco, medieval, que não tem razão de ser alguma nos dias de hoje, nos dias midiáticos e eletrônicos, que estão acabando com papel, né, nos dias de hoje. E, sobretudo, isso vocês não vão ouvir falar por aí afora, isso tem que ser um magistrado de carreira, um jurista profissional, como eu sou, para te falar, para te admitir. A cultura judiciária brasileira da leniência. O juiz brasileiro condena mal. O juiz brasileiro não gosta de condenar. O juiz brasileiro é o juiz da absolvição ou da pena mínima, por motivos históricos e religiosos que você já deve estar imaginando, que tem a ver com o nosso berço cristão, o nosso berço católico e, sobretudo, com a nossa cultura de deixar para lá, de pode ser,
de deixa estar, aí ele vai aprender, vamos passar a mãozinha na cabeça dele. O juiz é um fruto da sociedade, assim como o político o é. E como a sociedade é leniente, a cultura judiciária brasileira, infelizmente, também é de leniência. Já está tramitando a medida provisória que altera por emenda constitucional o sistema de governo brasileiro, adotando o semipresidencialismo, iniciativa do Supremo Barroso, abraçada por inúmeros parlamentares com discutível interesse na aprovação desta PEC. Partem do pressuposto que as últimas gestões presidenciais brasileiras foram desastrosas, foram péssimos exemplos para a nossa história, e que a única coisa, a maneira de impedir novos desastres é um sistema em que o presidente seja só, o presidente da República, seja só uma samambaia na sala, seja só uma peça decorativa, e que todas as ações concretas de governabilidade da República sejam tomadas por um primeiro-ministro, secundado por um conselho de ministros, todos os cargos compostos por legisladores, por membros do parlamento, por deputados e senadores, preferencialmente. Essa que é a emenda do semipresidencialismo. E partem do pressuposto que eu já disse, que os últimos reinados temporários, né, porque o presidencialismo é isso, é um reinado de 4 anos no Brasil, os últimos reis e rainha foram desastrosos. Eu não partiria para essa argumentação. Lula pode ter sido preso, condenado, solto, absolvido depois, mas ele estava na crista da onda e com intensa popularidade, justo ou injusto, dado aqui é concreto, sem paixão política, estava na crista da onda, no auge da popularidade, durante a sua presidência da República. Bolsonaro, né, muito embora tenha detratores que acham o governo dele um lixo, a verdade é que Bolsonaro continua muito bem quisto pela população que o elegeu, pelos seus eleitores. Estão muito satisfeitos com a presidência dele. Não vejo também esse fenômeno na escala global, né, que aqui se reduz o presidencialismo. O presidencialismo não presta porque votaram no candidato do adversário, não no meu. Pô, esse raciocínio casuísta não pode interromper a análise lógica do problema do Instituto do Direito para nós que somos juristas e que somos pensadores do direito, né? Não podemos usar argumento casuísta nenhum para adotar o semipresidencialismo, principalmente porque nós tivemos presidentes bons e presidentes ruins, independente do sistema de governo empregado. Tivemos Getúlio Vargas, que se entronizou presidente à força, através de uma outra constituinte que não existe mais. Tivemos presidentes que foram primeiro-ministros, que tiveram primeiro-ministro, caso João Goulart Tancredo Neves. Tivemos governantes reis, caso Dom Pedro I, Dom Pedro II. Tivemos regências trinas durante a minoridade de Pedro II, quando o governo o governo brasileiro ainda nascendo, né, foi governado por um triunvirato de líderes militares até que se realizassem eleições. Então, a tradição do Brasil é uma tradição presidencial. Que não sejam os últimos presidentes, por lamentáveis que tenham sido suas jornadas, que nos iniba de permanecer presidencialistas. Teve um plebiscito de 96, o presidencialismo ganhou de balaiada. Agora, o que não conseguiram obter do povo, que é a adoção do parlamentarismo, estão tentando impingir através de manobras parlamentares que haverão de acabar no STF, onde o pai da ideia é o Supremo Barroso. E aí vocês já sabem como vai terminar tudo. E não será em pizza. E se for pizza, é anchova, é amarga. Tá certo? Até a próxima. Fiquem todos com Deus.